Aleluia! Estamos ao vivo aqui na Escola de Discípulos. Você que é aluno da Escola de Discípulos, que está me assistindo, que acompanha a nossa página Escolas MATF, você já pode ir escrevendo aí na nossa lista de chamada. Presente, eu estou aqui. Então, se você está ao vivo com a gente, começa a interagir, porque eu preciso da tua interação. Se você estiver me ouvindo bem, escreve aqui, estou te ouvindo bem. Tá chegando bem o sinal aqui, como é que tá a internet? Antes de eu liberar aqui propriamente a palavra, é importante que a gente, já tem gente chegando aí. Antes que eu comece a liberar a palavra, é importante que você sinalize que você está presente, que a internet está boa, que você está conseguindo ouvir, que a mensagem está chegando. Tá bom, queridos? Então você que está chegando por aí, beijo, mãe. Feliz Páscoa. Minha mãe está sempre me assistindo. Que bênção, né? A gente poder ter essa tecnologia a nosso serviço, a nosso favor, para a nossa mensagem poder continuar chegando até as pessoas. Já acredito que são 10 horas, é o nosso horário das escolas. Tá ouvindo bem, mãe? Acho que tá tudo funcionando direitinho, né? Vamos só esperar o nosso pessoal chegar, os alunos lá do grupo da escola, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, que é por onde a gente faz a comunicação das aulas, né? Compartilha a matéria que a gente está estudando e vai entrando, vai avisando seus amigos aí que a gente já está ao vivo pelo Facebook das escolas, tá? Não é no meu Facebook. Eu queria pedir para alguém lá no Instagram, rapidinho, vai no Instagram e avisa o pessoal de lá que é no Facebook, tá bom? Tem gente perguntando lá no meu Instagram, só que eu não consigo abrir agora, que eu estou fazendo vídeo. Então alguém faz o favor para mim, comunica lá no Instagram pro pessoal que é para assistir no Facebook, tá bom? Você que está chegando, dá um ok aqui, a lista de presença, presente, compareci, tá bom? Você que já está chegando aqui no Face das escolas, marca que você está presente. Vamos começar. E se o som está chegando até você, se a imagem está chegando até você, tá bom? Pedir para a Mila, minha auxiliar aqui, passa um recado para a Dejane para mim, por favor, que acho que ela está perguntando lá no Instagram. Explica que é na página do Facebook das escolas, tá bom? Então, quem mais estiver pelo Instagram, vem aqui pro Face. Queria te convidar a orar aí na sua casa, né? Pega a sua Bíblia. É um momento de estudo, é um momento onde a gente vai abrir a palavra, vamos abrir as escrituras. E você que já lia a Bíblia, eu tenho dito, né? Esses são tempos, né? Tempos delicados para a nossa sociedade, né? Tempos delicados para o mundo. Então, você que já lia a Bíblia, leia mais. Você que já orava, ore mais. Você que já fazia culto doméstico, já orava com sua família, com seus filhos, ore mais, né? Esses são tempos severos, são tempos difíceis, né, para a sociedade, que se a gente não tiver o Senhor, o que seria de nós? Então, eu queria te convidar a dar as mãos. Aí tem alunos chegando agora, glória a Deus. Alunos, eu queria convidar vocês a darem as mãos aí com quem estiver na sua casa, a orar junto. A sua turma é essa pessoa que está aí contigo na tua casa. E pega a sua Bíblia e se prepara, pega o copo com água e vem interagir com a gente aqui, vem participar dessa aula. A gente vai abrir para perguntas, comentários, né? Eu quero, ao longo da palavra, quando eu estiver falando, que você comente, se você tiver algo para trazer assim, para acrescentar, para perguntar, para esclarecer, que você escreva aqui, tá bom? Então vamos orar? Pai eterno, Pai de amor, eu quero te agradecer por esse domingo de Páscoa, onde até mesmo na nossa sociedade, no nosso calendário, as pessoas se lembram de fazer menção ao teu nome e que essa oportunidade se abra, Deus, nesse domingo de Páscoa, que essa oportunidade para que a tua palavra chegue aos outros, que essa oportunidade aconteça. Usa teus filhos, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa aula e aqueles que não estão ouvindo. Usa teus filhos ao redor do mundo, para que aproveitem a ocasião desse dia, a sensibilidade dos corações, porque há muitos corações sensíveis por ouvir sobre Cristo. Nós sabemos que existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Nós acreditamos e dedicamos a nossa vida a pregá-la. Nós temos prazer na tua palavra, nós temos prazer na tua lei. Nós queremos fazer com que todos que não te conhecem, Deus, possam te conhecer.
Então eu oro para que nessa manhã os olhos espirituais do mundo se abram, o amor daqueles que se esfriaram possa ser aquecido e que a gente possa preparar a igreja para esses tempos que aceleram a vinda do Filho de Deus. Nós queremos aquecer o coração das pessoas com a palavra. Qualquer pessoa que se encontra fraca ou desanimada agora, Pai, em nome de Jesus eu te peço que pela exposição da tua palavra, ela possa sentir o coração queimar, como Jesus, quando ressuscitou, encontrou aqueles discípulos no caminho de Emaús e expôs as Escrituras para eles. E quando eles ouviram a palavra, o coração deles se aqueceu. O coração daqueles discípulos estava desesperançoso, estava triste por causa da morte, mas hoje é um dia de vida, hoje é um dia de alegria do Senhor, é um dia de ressurreição. Que esse sopro de vida alcance cada coração agora, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus por você estar aqui. Vejo que a equipe das escolas já está aqui online. Alguns alunos sinalizaram para mim que não poderiam estar. Acredito que temos alunos que trabalham na área de saúde, né? Que Deus esteja com vocês, que estão na linha de frente dessa batalha. Então, alguns alunos falaram para mim que estariam de plantão hoje no serviço e por isso não estariam participando da nossa live. Mas você que tem a oportunidade de ouvir aí onde você está, seja em casa, seja no seu local de trabalho, enfim, de alguma forma, que a palavra chegue até você e que você possa repartir com quem está perto de você. Eu quero a leitura bíblica inicial de 1 Coríntios capítulo 15, né, tema do que a gente vai falar hoje. Coincidentemente, a gente tem estudado fundamentos da redenção, né? Interessante. E redenção significa comprar de volta, pagar o preço de um resgate, né? É quando, por exemplo, um pai tem um filho sequestrado e ele pagaria o preço que fosse para ter esse filho de volta. Então, redimir é pagar um preço de um resgate. E é claro que a ideia original de Deus não era a redenção. A ideia original de Deus era que o homem nunca fosse sequestrado pelo pecado. Então a redenção foi providenciada por Deus porque o homem se perdeu nos seus pecados. Mas a redenção não era a ideia original. Mas à medida que o homem pecou, se desviou, Deus então entrega o seu filho como resgate, né? Jesus vem e paga o preço de um resgate. Mas não era essa a ideia original de Deus, tá? Essa é uma das questões até que eu coloquei na nossa prova. Eu vou estar falando aqui algumas questões que os alunos fizeram prova, me entregaram, né? Tudo pelo WhatsApp. Deixa eu explicar para você que está chegando como que a gente está funcionando como escolas nesse período. Aliás, eu sou professor também da rede pública e privada e a gente teve que aprender, né, essa questão. Acho que todos crescemos nessa área, né? Todos nós. Na área de tecnologia, de mídias. Então eu tenho 11 grupos no WhatsApp só de turmas. Às vezes eu peço paciência aos meus alunos, né? Quem é professor aí também se identifica. Eu escrevo, gente, tenha paciência se eu não te responder agora. Às vezes o aluno fica te escrevendo no privado, né? Eu falo, gente, tenha paciência, já tiro sua dúvida. É que eu tenho 11 turmas no WhatsApp, né? De escolas em geral e também das escolas bíblicas, né? Eu tenho cuidado dessa turma da Escola de Discípulos. Já eu vou fazer um comunicado para vocês, importante, sobre as nossas aulas online. E também a turma de Antioquia e outras escolas que a gente provisoriamente está fazendo somente pela internet. Mas as nossas aulas eram presenciais anteriormente. Então, a Lisiane colocou até um link aqui para você que segue a página das escolas MATEF, um link que é um convite para você entrar no grupo do WhatsApp da Escola de Discípulos, tá? Então você que tinha esse costume de estudar a Bíblia, domingo, 10 horas da manhã, lá a gente está colocando vídeos, está colocando textos, reflexões, né? E tirando dúvidas sobre as matérias. A turma da Escola de Discípulos esse ano teve uma aula presencial, que foi Espírito Santo, com a Daiane Barbosa. Depois entrou Fundamentos da Redenção já no período da quarentena e essa turma assistiu os vídeos, né? Vocês que estão aí comigo assistiram os vídeos. Caso não tenha assistido, termine de assistir. Eu vou colocar novamente lá no grupo. Você que não está no grupo, clica no convite aí que está na página para você fazer parte, tá bom? E lá a gente vai daqui a pouco anunciar qual vai ser a próxima matéria, quem será o próximo professor que vai dar aula ali pelo WhatsApp, vai dar aula
através do WhatsApp da Escola de Discípulos, tá bom? Assim que a gente está funcionando provisoriamente nesse tempo. A gente sabe que nada substitui a aula presencial, é verdade, nada é igual à aula presencial, mas estamos fazendo o nosso melhor para oferecer, entendendo também que seria muito difícil passar esse tempo sem a gente se ver, né? Sem ver o rosto, sem ouvir a voz, sem ter alguém que nos ajude a ler a Bíblia, né? Você tem que conseguir ler sozinho, mas é sempre bom poder ter pessoas que esclarecem, que tiram nossas dúvidas. Então a gente está oferecendo esse serviço àqueles que estão no grupo da Escola de Discípulos. A Mariana, minha filha, está pedindo para anunciar que amanhã ela vai fazer uma célula online, 4 horas da tarde. No Instagram. No Instagram, tá bom? No da mamãe ou no meu? No da mamãe. No da mamãe. Sim, né? É o Instagram da Camila, tá bom? Amanhã, 4 horas da tarde. @milafc. @milafc. Então, 12. deu o anúncio aqui. MilaFC12. Quem segue a Camila no Instagram, amanhã a Mariana vai fazer uma transmissão para vocês, tá? Ela tem falado para as crianças, né? Glória a Deus. Então vamos para a palavra, você está com a sua Bíblia aí? 1 Coríntios 15. Inclusive, quem fez a minha prova... aí tem gente escrevendo aqui sobre a Mariana. Que linda! Então assiste a Mariana amanhã. 1 Coríntios 15 responde uma das questões da prova, tá bom? Eu vi que teve alguns alunos que participaram bem, que até comentaram a prova. Então eu senti que era esse texto mesmo que eu queria ler com vocês, que fala que tem muito a ver, né, com a redenção, que tem muito a ver com a Páscoa, porque afinal de contas a gente deu aula de redenção e terminou esse módulo no domingo de Páscoa. Olha que interessante, né? A gente vai estar falando sobre quando a nossa redenção se completa, porque é importante dizer que, se falando de redenção, Cristo já fez, está fazendo e fará, né? Existe algo que já foi consumado, existe algo que está acontecendo, existe algo que vai se completar. Lisiane acabou de colocar aqui o link, tá bom, pessoal? Você que deseja fazer parte do grupo do WhatsApp da Escola de Discípulos e ainda não entrou, segue aqui o link nos comentários que a nossa secretária Lisiane das escolas colocou aqui para você participar. Então, a redenção, ela começa na cruz, né, onde Cristo já decretou a derrota do diabo, a vitória sobre todos os inimigos, os adversários do homem, né? A gente não pode dizer nem que é inimigo de Deus, porque não tem como Deus medir forças, né? Com o sopro da sua boca ele destrói seus inimigos, né? Deus não está numa luta com o diabo, né? O diabo luta contra os homens, né? Deus já expulsou Satanás do céu, não existe esse duelo como se fossem duas forças que se equivalessem. Não existe luta espiritual de Deus contra o diabo. Existe o adversário de Deus, né? Satanás, ele quer se opor ao homem para provocar, né? Para provocar tristeza no coração de Deus, atacando aquele que é a coroa da criação de Deus, que é o homem. 1 Coríntios 15, eu quero ler a partir do versículo 12. Então você está com a sua Bíblia, acompanha comigo. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então Paulo está falando sobre aquilo que os apóstolos têm proclamado. Como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então já existia uma doutrina que corria de que de que não havia ressurreição, ok? Então Paulo vai combater esse ensino. Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. São declarações fortes, não é verdade? E igualmente é improdutiva a fé e inútil a pregação. Por que a doutrina da ressurreição é tão importante para o cristianismo? A gente proclama hoje, né, na Páscoa, Jesus ressuscitou. No domingo, né, naquele domingo, o dia ficou conhecido como o dia do Senhor, né, o primeiro dia da semana. A igreja passou a se reunir nos domingos, desde o tempo mais primitivo da igreja, e sempre chamando de dia do Senhor, porque foi no primeiro dia da semana que ele ressuscitou. Então, por que é tão importante para a igreja essa doutrina e por que tanto tentaram negar a ressurreição? Vocês sabem, né, no final do Evangelho de Mateus, conta que Jesus ressuscitou, mas que aqueles guardas estavam caídos no chão, um poder que os derrubou e que o Império Romano
propagou a notícia de que os apóstolos tinham escondido o corpo de Jesus. Muitas décadas depois, os apóstolos todos foram martirizados. Se você for pesquisar na história, somente João morreu de morte natural. E ainda assim tentaram matá-lo algumas vezes. Então todos sofreram martírio, todos foram perseguidos até o final. E perseguidos por quê? Perseguidos justamente por causa dessa doutrina da ressurreição. Isso que eu e você podemos falar livremente aqui no Brasil, isso que nós podemos tranquilamente pregar, era motivo de controvérsia, era motivo de raiva. E é importante que você saiba, para afirmar a veracidade do que eles estavam dizendo, eles tinham que ir até o final. Eu costumo dizer que eles tinham que morrer. Era parte do ministério deles. Eles tinham que ir até as últimas consequências. Porque quem acreditaria no testemunho de alguém que na hora da morte mudasse de ideia, negasse o que falou? Então, eles tinham que ir até o final, as pessoas mandando eles negarem e eles afirmando, não, eu vi, de fato Jesus ressuscitou. Se fosse uma mentira, se tivesse sido inventado pelos apóstolos, esses 12 homens teriam negado tudo no final. Mas não, eles foram até a morte por essa verdade. Entende? Eles foram até o fim afirmando essa verdade. Existe um vídeo de um homem que foi no Jô Soares dar uma entrevista, que ele fala sobre essa verdade da ressurreição. Como que pessoas defenderam até o final. Não tem como ser uma farsa. Fazia parte do ministério deles pregar a ressurreição. Você vai ver no início de Atos dos Apóstolos, eles falando que precisavam encontrar pessoas que estivessem com Jesus desde o batismo até a morte e ressurreição. Ou seja, para ser parte daquele apostolado, daquele primeiro grupo de apóstolos do Cordeiro, eram pessoas que tinham que ser testemunhas oculares, eles usam essa palavra. Pessoas que viram Jesus ressurreto. Então, como era sério para aquela igreja essa doutrina da ressurreição? A base da nossa crença, a base do cristianismo está nessa doutrina. Depois eu posso até compartilhar esse vídeo que fala sobre a ressurreição de Jesus. Versículo 15, para quem está me acompanhando aí, 1 Coríntios 15. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade, então está dizendo que a gente seria falso se a gente falasse o contrário. Se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Portanto, então é uma hipótese que ele está levantando, se os mortos não ressuscitam, nem Cristo foi ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve e vocês continuam a viver nos vossos pecados. Olha o que ele está dizendo. Que não haveria redenção, que não haveria perdão de pecados se Cristo não ressuscitasse. Sendo assim, os que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram esperando a ressurreição final, aqueles que morreram no nosso tempo estão dormindo, esperando, porque cristão não morre, cristão dorme. Alguém vai lá e desperta. Então, quem morre em Cristo não morre, dorme, esperando Jesus tocar e ele se levantar. Sendo assim, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ele está falando, se você não crê que Jesus ressuscitou, se você não crê que existe ressurreição dos mortos, você também não crê que aqueles que dormiram em Cristo têm esperança para eles. E no versículo 19, para mim, ele faz uma das afirmações mais lindas e conclusivas do capítulo. Ele fala, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres. Que coisa forte. Olha, a Lisiane achou aqui o link no YouTube, gente. Depois você separa para assistir a entrevista do Jô Soares, é um professor, um historiador que fala sobre a ressurreição de Jesus. Muito bom, Quem já assistiu, compartilha. Versículo 19. Se a nossa esperança é apenas nessa vida. Sabe, às vezes nós focamos nosso trabalho, nossos esforços nas coisas dessa vida. Pare para pensar sobre a sua vida. Será que você está concentrando tudo nas suas conquistas para essa vida? Talvez esteja faltando fé, talvez esteja faltando esperança na vida eterna, em construir para a eternidade. Paulo fala, se nós esperamos em Cristo apenas no que diz respeito a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres, de todas as criaturas. Para pensar sobre isso. Eu sempre pensei sobre o que Paulo diz como o mais miserável de todos os seres.
A versão King James fala seres humanos, mas eu gosto da versão que fala de todos os seres. Cachorro, gato, papagaio, animais, plantas. Pensa em todos os seres criados. Todos os seres não têm. Eu ouvi isso de uma pessoa do mundo. Ela dizia isso, que o ser humano é o único ser que tem consciência da sua finitude. Ou seja, o ser humano é o único que sabe que vai morrer. O ser humano é o único ser vivo que sabe que tem fim, naturalmente falando. Então, cachorro não sabe, gato não sabe, né? Não tem essa certeza da sua finitude. Então, se não existe ressurreição, se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos inferiores a qualquer outro ser criado. Olha que coisa forte que Paulo está falando. Se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os seres. Mas não é essa a nossa realidade, porque nós não esperamos em Cristo apenas para essa vida. Nós acreditamos na ressurreição dentre os mortos. Verso 20. 1 Coríntios 15, 20. No entanto, repita comigo, no entanto, a realidade é que é Cristo, essa é a verdade, então, que ele vai anunciar. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro. Então, não é apenas Cristo ressuscitar. Cristo ressuscitar, por que é tão importante essa doutrina? Porque indica que se Deus fez nele, fará também com os que esperam nele, com os que dormem nele. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então entenda, por que Jesus não acaba com a morte agora? A morte física. Entende? Eu coloquei essa questão na prova. Por que Jesus não acaba logo com isso agora? Nós sabemos que a morte é antinatural. Nós não nos sentimos bem quando a gente vai num ambiente e se encontra com alguém que partiu, ou quando algum ente querido parte. É algo antinatural, porque nós temos a sensação de que nós nascemos para sempre. Nós somos eternos. Né? Eclesiastes fala que Deus plantou no homem a semente da eternidade. Eu acredito nisso. Nós temos a sensação que vamos durar para sempre. A morte é algo antinatural, não faz parte da nossa natureza. Deus não nos criou para isso. Então, toda vez que a gente vê e se depara com a morte, a gente tem um contato com uma coisa que não é natural. Mas entenda, a redenção é algo que começou, que está acontecendo e que vai se completar. Aqui fala que na sua vinda, ele vai ressuscitar aqueles que são de sua propriedade. Versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Então Jesus destruiu todo domínio, potestade e poder. Destruiu, está destruindo e destruirá. Entende? A obra da redenção vai se completar. É necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo, essa é uma resposta de uma das questões, tá? O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus venceu a morte dele, né? Ele venceu a morte quando ele ressuscitou, mas ele vai destruir a morte como domínio sobre todos os seres humanos na sua vinda. E como é que ele vai fazer isso? Com a ressurreição. Versículo 50, pula lá para o 50. A Mariana tá me ajudando aqui, ela está colocando perguntas. Tá. Mariana também está dizendo que fez um livro, está escrevendo um livro. Prepare-se. Prepare-se porque ela fez um livro Kids, a Bíblia para as crianças. Ela vê a gente escrevendo, ela vai escrever o dela também. Aleluia. Ela está me dando um conselho aqui também, fazer perguntas no final do que eu li. Vocês estão entendendo? Se você está entendendo, escreve aqui. Eu entendi. Explica melhor isso, Felipe. Não entendi, tá bom? O que você entendeu, o que você quer completar, você pode interagir, fazer suas perguntas aí. Tudo bem? Então vamos para o versículo 50. Porque a gente lê esse texto inicial para despertar mesmo a curiosidade, para fazer você glorificar na sua casa, no seu domingo de Páscoa, mas também para você lembrar de coisas que foram faladas nos vídeos, na matéria, na apostila, e poder
fazer suas perguntas também, caso tenha ficado alguma dúvida. Entendeu, Jéssica? Eu gostei muito da sua prova, das suas colocações, tá? Muito bem escrito. Me fez pensar. Eu falei, eu preciso ler 1 Coríntios 15 para produzir uma resposta para ela. Muito boa, porque a Jéssica ela não só respondeu a prova, ela fez comentários. Eu gosto disso. Muito bem. A Ayrton também, tá aí, tá assistindo a gente? Beleza. Então vamos para o verso 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem... aqui, a Jéssica, rapidinho. Jéssica está falando que para falar das questões da prova no final, eu vou ter que... Eu vou fazer o seguinte, eu tô sem ela aqui, você vai escrevendo para mim e eu vou comentando rapidamente no final, pode ser? Mas aí a gente faz aquele bate-papo rápido, né? Verdadeiro ou falso, rapidinho, tá? Só para terminar essa reflexão de 1 Coríntios. Então aí no final, Lisiane me ajuda aí, vai colocando rapidinho a questão 1 do que fala, não precisa escrever a questão toda não. Coloca rapidinho e eu vou dizendo verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar, estou no verso 50. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, não é a nossa carne física que vai herdar o reino de Deus. Não é esse corpo do jeito que é. Ele vai dizer que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quem lembra do corpo de Jesus depois da ressurreição? Era o corpo dele, né, que o túmulo ficou vazio, porém era um corpo diferente, porque, eu falo com a Mariana, né, ele atravessava paredes, né? Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas e de repente ele apareceu, né? Mas também ele comia, eles assaram o peixe e Jesus comeu. Então era um corpo humano que podia ser tocado, porque ele disse para Tomé, vem aqui, toca. Estava furado as mãos, as marcas estavam lá. Mas era um corpo que podia ser tocado, mas era um corpo com habilidades muito especiais, né? Alguns falam que poderia ser como o corpo de Adão antes da queda. Enfim, era um corpo glorificado. Não era um corpo de carne e sangue, né, que habita o nosso mundo natural. Eu ia falar algo interessante sobre isso, mas eu vou lembrar ao longo. Sim, Mestre Neís uma vez me chamou a atenção para um versículo onde Jesus fala sobre o seu corpo, ele fala que é um corpo de carne e ossos. Ele não fala que o corpo dele é um corpo de carne e sangue, né? Ele fala que o corpo dele é de carne e ossos. Porque, primeiro, todo o seu sangue foi derramado na cruz, a gente acredita assim, né? E então, Levítico também diz que a vida da carne está no sangue. Então, a vida eterna, o que mantinha Jesus vivo, ressurreto, não era o seu sangue, né? Ele tinha um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo que se mantinha vivo. Mas isso é curiosidade, né? Tem esse detalhe, Jesus fala, depois de ressurreto, ele se refere ao corpo dele como um corpo de carne e ossos. Versículo 51. Então vamos falar um pouco sobre esse corpo glorificado. Eis que eu vos declaro um mistério. Aleluia! A gente fica pensando, a morte é a última inimiga a ser vencida. Quando é que Jesus vai vencer, vai destruir a morte de uma vez por todas? Aí Paulo vai falar, deixa eu entregar para vocês um mistério. Nem todos adormeceremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, quem estiver vivo no momento da vinda de Cristo não vai nem experimentar a morte. Você pode ser que eu e você sejamos a geração que vai levantar os olhos para o céu e vai ver o sinal do Filho do Homem, vai ver Jesus descendo por entre as nuvens. E aí, eu acho tão interessante a expectativa da igreja primitiva, como eles esperavam a ressurreição. Que coisa linda. Paulo falava em primeira pessoa, gente. Olha que lindo. Ele usa a primeira do plural. Ele vai falar aqui, nem todos dormiremos. Ele se coloca. Mas todos seremos transformados. Ou seja, os que morreram vão ser transformados. Os que estiverem vivos também não vão passar pela morte. Vão ser transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando vai ser? Ao som da última trombeta. Fica ligado, que essa trombeta vai tocar. Tadã! Ao som da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Por que coisa linda, né? Imagina ver Jesus vindo entre as nuvens. Por que ele fala os mortos ressuscitarão incorruptíveis? Porque certamente os mortos experimentaram corrupção, né? O seu corpo se degradou, mas eles vão ser ressuscitados incorruptíveis num corpo glorificado. Felipe, como isso é possível? Não restou nada da pessoa, não restou nenhum átomo, não restou nenhuma célula, nenhum tecido, nem nada.
Só você pensar em Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, né? O que Deus pode fazer da vida que... Ele tira um homem do pó da terra, ele forma um corpo novo, novinho para você. A Mariana escreveu para mim, eu queria ver no céu... olha que interessante. Ela está falando da expectativa, né? De, na glória, na eternidade, encontrar, né, aqueles que já dormiram em Cristo, o bisavô dela. Que lindo! A gente vai encontrar, com certeza, aqueles que dormem em Cristo, né? Os que foram precursores da nossa fé. Né? A família da Camila tem, acho que o pai da dona Querene, né? O tataravô da Mariana, foi um precursor na fé da família. Então, ele deixou sementes, né? E pessoas que creem em Cristo até hoje, a terceira e quarta geração, creem em Cristo. Coisa linda vai ser esse encontro, né? E mais lindo de tudo, é a gente encontrando com Cristo. Vai ser maravilhoso. Versículo 53. É impreterível que esse corpo que perece, o nosso corpo que envelhece, que sente dor nas costas, esse corpo, ele é perecível, que ele se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Opa, Jéssica fez uma pergunta aí. Nós vamos reconhecer nossos familiares? Jéssica, eu acredito que sim. Eu sei que isso aí vai abrir um leque para uma discussão muito ampla. Mas se você ler Lucas 16, o rico e o Lázaro, primeiro, não existe nenhuma referência na Bíblia de que as pessoas vão esquecer a sua vida aqui nessa terra. Foi criado um crer na igreja, né? As pessoas da igreja geralmente creem que a memória da gente vai ser apagada. Mas não tem nenhum versículo que diga isso, ok? Até hoje ninguém me mostrou. Se você achar, alguém achar, me mostra. Mas não existe nenhum texto que fale isso, realmente. E se você ler Lucas 16, você vê que o rico se lembra, né? Não fala de Lázaro, mas fala que o rico, lá no lugar de tormentos, ele se lembra da sua vida na terra. Lembra de tudo, até porque uma pessoa que está sofrendo juízo, se ela não lembrasse por que ela está sofrendo juízo, seria bem injusto, né? Então, eu acredito, tá? Com base na não existência de versículos que digam que a nossa memória vai ser apagada, e com base em Lucas 16, que não tem muito sentido a gente esquecer das coisas, tá bom? Mas eu sei que perguntas podem surgir a partir disso. Deixa eu continuar aqui na sequência. 54. No momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte, aguilhão é como se fosse uma isca de pescar. Os pescadores usavam para prender o peixe. Então o que a morte usava era o pecado. Então o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, porque Ele nos deu a vitória sobre a morte, sobre o pecado. E termina esse capítulo glorioso. Leia depois 1 Coríntios 15 em casa. É maravilhoso. Ele termina com o verso 58, que era o versículo que me marcou, que minhas tias, elas sempre faziam muita visita pela união feminina da igreja. E elas sempre declaravam, tinha uma espécie de grito de guerra, né, de declaração desse versículo. Elas falavam: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. É fácil de decorar, né? Essa é a mensagem. Se a gente crê que a gente trabalha para algo que é eterno, se a gente crê que a nossa esperança em Cristo não é só nessa vida, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Amém? Aquilo que estamos fazendo, pregando e ensinando, sendo abundantes na obra do Senhor, não é vão. Amém? Nós trabalhamos por aquilo que é eterno, pela nossa coroa que está em Cristo. Amém, queridos? Deixa aí sua pergunta, seu recado, seu comentário. A gente já está indo aqui para a fase final da nossa live. Você que chegou aqui ao longo dessa transmissão, nós estamos com uma turma da Escola de Discípulos estudando pelo WhatsApp. Se você deseja integrar esse grupo da Escola de Discípulos, eu vou fazer um anúncio importante daqui a pouco, tá?
você deseja integrar esse grupo, eles fazem prova, eles postam textos bíblicos, tiram dúvidas. Tudo isso a gente faz, a gente tem mantido esse contato muito agradável, né? Foi muito prazeroso para mim poder construir esse projeto da escola online com vocês, e a gente ainda está aprendendo como que faz, mas eu me alegro muito de ver que vocês estão sendo edificados, que existe uma palavra que aquece o coração de vocês de esperança. Ver os alunos me escrevendo, sabe, fazendo perguntas, isso é muito legal essa interatividade. Então, a Lisiane colocou aqui nos comentários, sobe os comentários se você não viu, o link que é um convite para entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então você pode clicar naquele link e entrar no nosso grupo da Escola de Discípulos do WhatsApp. E lá a gente vai estar postando os vídeos, as apostilas, o material para você estudar. Se você fez esse módulo, assistiu os vídeos, não me entregou a prova, você precisa me entregar a prova para poder ser computada a sua frequência, tá bom? Nós precisamos ter algum mecanismo de controle, não é só estar no grupo do WhatsApp. Algum mecanismo para saber que você assistiu os vídeos, leu a apostila. Se você ainda não terminou, faça isso hoje. Termine de ler a apostila, de conferir com os textos bíblicos, termine de assistir os 4 vídeos do YouTube, que eu vi que o primeiro vídeo ele é bem visualizado, o segundo, aí o quarto, então, muita gente acho que ainda não viu. Termina de ver só para concluir o assunto, tá bom? Para você ter uma boa fundamentação. A Escola de Discípulos tem 10 módulos. Vocês assistiram o Espírito Santo com a Dani Barbosa presencial. Agora vocês assistiram online Fundamentos da Redenção comigo. Tem mais um texto que eu queria ler para terminar, tá bom? Apocalipse capítulo 20, verso 6. Vocês sabem que vai haver 2 ressurreições dos mortos, né? A primeira, que é daqueles que vão ressuscitar no momento da glorificação do corpo. E a segunda, que é a ressurreição daqueles que vão ressuscitar para condenação. Olha o que Apocalipse fala. Ele vai continuar o que Paulo fala, né? Dando mais detalhes. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurados, felizes e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Então, ainda que alguns de nós, né, passemos pela primeira morte, afinal de contas ela é um inimigo que ainda vai ser destruído, certamente Jesus nos prometeu nos livrar da segunda morte. Se nós estivermos nele, nós não sofreremos a segunda morte, nós participaremos da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Então nós estaremos no milênio, amém? Nós estaremos com Cristo, mas isso aí é outro assunto, no milênio. Então Jesus nos prometeu, ele prometeu nos livrar da segunda morte, ele prometeu nos ressuscitar na primeira ressurreição. A Adriana está falando aqui para vocês fazerem perguntas. Tem mais alguma pergunta? Já estou indo para as considerações finais, tá bom? Então falei para vocês entrarem no grupo, falei para quem está no grupo terminar de ler a apostila, terminar de ver os vídeos, me enviar dúvidas que possa ter, porque a gente pode fazer um bom trabalho mesmo sendo online, a gente pode tirar dúvidas, ensinar, aprender, estudar, ler os textos, ok? Se você já completou tudo, então vamos para a próxima matéria. Tadã! Agora eu vou fazer o anúncio, hein? Eu não sei se ela está online me assistindo, mas eu já coloquei, não sei se vocês repararam, eu coloquei lá no grupo, eu já adicionei a próxima professora. Com vocês será Sara Lucena, dando aula de vida de louvor, amém? Vamos falar de louvor e adoração, essa arma poderosa para esse tempo, para que você possa vencer as circunstâncias, vencer as adversidades, vencer o abatimento que a alma tenta ter, né? Louve, adore. Nós vamos aprender sobre adoração e louvor com a Sara Lucena. Esse será o próximo módulo que começa a partir de agora, tá? A partir de agora está liberado para a Sara postar lá no grupo mensagens, apostilas, textos, vídeos, e vocês já podem interagir com a Sara lá no grupo para as próximas 3 semanas, tá? A gente tenta estabelecer um prazo para que o aluno faça a prova, faça os vídeos, faça a apostila, dentro de um período de 3 semanas, que é o período de... Sarinha, isso mesmo, botei o apelido aí para todo mundo saber. Sarinha Lucena, filha da profetisa Cat. Excelente professora, eu convidei, falei com ela, vê com o Felipe aí a tecnologia, o Felipe é bom disso, para conseguir gravar e passar pelo WhatsApp os conteúdos, tá bom? Então, Sarinha vai ministrar esse módulo para vocês, é um módulo que ela ama, que já muitas vezes ela ministrou,
e ela vai estar trazendo para vocês formação durante esse período. A minha dica sempre é: procure separar 1 hora por semana para você estudar, né? Assim como você tinha o domingo pela manhã, 10 horas, se é fácil para você, usa o domingo mesmo, 10 horas da manhã. Vou lá ler a apostila, vou assistir o vídeo, domingo 10 horas. Cria uma rotina, porque se você ficar em casa o tempo todo sem rotina, né, você vai engordar, você vai ficar vendo filme, perdendo tempo. Então estabelece uma rotina, tá bom? Então procura fazer os domingos 10 horas. E claro que a aula online nos possibilita que a gente possa assistir em outros horários também, né? Caso você não consiga, esteja de plantão. Essa live vai ficar disponível também na página das escolas. Se você ainda não curtiu a página das escolas, curte agora, tá bom? Para você poder ficar por dentro das novidades da Escola de Discípulos, das escolas de Terra Fértil. Até porque eu tô doido para postar logo a novidade de que a escola vai voltar. Aleluia! Vai voltar com a aula presencial. Mas essa live vai ficar disponível na página. Caso você tenha entrado no meio e queira assistir o começo, caso você entre ao longo aí da transmissão, tem pergunta chegando aqui da Jéssica. Minha dúvida seria em relação ao tempo. Se existe uma mensuração de quanto tempo Adão e Eva viveram com Deus antes do pecado entrar? Boa pergunta, Jéssica. Isso tem a ver com a primeira aula de redenção que a gente vai lá no Éden. Não tem como mensurar o tempo, né? Porque Gênesis foi escrito provavelmente por Moisés, né? Assim a tradição comumente aceita, e ele recebeu por revelação de Deus e aquilo era transmitido oralmente. Então, a gente não sabe quantos dias ou quantos milênios ou quantas décadas se passaram. Quando a gente lê no Gênesis, parece que foi tudo instantâneo, né? Deus criou, no dia seguinte eles caíram. Mas eu não sei te dizer, né? No texto não deixa claro quanto tempo pode ter havido entre a criação e a queda. Eu acredito que foi rápido, porque o homem se encontrava com Deus na viração do dia. Então você imagina, se esse homem tem muitos dias se encontrando com Deus, já era para ele ter criado intimidade suficiente para confiar em Deus plenamente, né? Então eu não imagino que o homem tenha passado ali anos e anos e anos se relacionando com Deus e depois duvidou dele, entende? Penso que foi algo rápido, creio eu. Tá bom? Então, Lise acaba de confirmar aqui, próxima matéria, fiz surpresa para todo mundo, até para a equipe. Vida de louvor com a professora Sara Lucena. Amém, minha apóstola Nelma, que bom te ver por aqui. Amém? Estamos aqui com alguns alunos da Escola de Discípulos fazendo todo o possível para chegar à palavra, para que eles se mantenham estudando. A gente tem 30 alunos lá no grupo do WhatsApp e esperamos voltar com essa turma, né? Cheia nos domingos pela manhã, presencialmente. Tá bom, queridos? Eu vou me despedir aqui. Se alguém quiser falar algo, fala aqui rapidinho. Mariana tá mandando o último recado. Ela participou ativamente. Ela tá me lembrando de responder a prova com verdadeiro ou falso. Tá? Os alunos que fizeram a prova, não vou aceitar a prova depois dessa live, tá? Vou dar o gabarito para vocês, tá bom? Depois eu envio a nota no particular. Eu passei 10 questões de verdadeiro ou falso, tá? Todas as questões são verdadeiras, somente a número 5 é falsa. Na questão número 5 eu falo que Deus criou Satanás, né? E é uma questão falsa, porque Deus criou um anjo e ele se tornou Satanás. A palavra Satanás quer dizer inimigo, adversário. Deus não cria o mal moral, a malignidade. A malignidade surgiu, a iniquidade surgiu no coração do anjo. Ok? Então tá aqui a resposta da prova, Jéssica. Tá? Só 5 é falsa. A Lisa quer mandar as questões pra gente comentar? Meu Deus, quanto tempo de live eu tenho? Eu devo estar uns 40 minutos, né? Cadê minha assessoria? Então, consegue me mandar aí, copiar e colar? Acho que vai demorar um pouco, né, Lisa? Deus te abençoe, apóstolo. Um grande beijo para você e para o apóstolo. Amém? Hoje à noite, só lembrando, lembrei agora. Hoje à noite, 19 horas, é o nosso culto. Amém? Espalha para os seus conhecidos, seus convidados. Olha que oportunidade de evangelizar. Domingo de Páscoa, os corações estão, abertos, querendo saber sobre Jesus, querendo saber sobre ressurreição, sobre cruz. Então, manda convite. Olha, eu tenho certeza que nesse tempo de internet, muito mais gente tem assistido a nossa transmissão pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, né, dos nossos cultos. Muito mais gente do que simplesmente a nossa igreja. Eu tenho certeza que muitas pessoas que não são cristãs
ou aqueles crentes que estão afastados. Muita gente está assistindo. Eu tenho dito que está acontecendo um avivamento silencioso. E quando a gente voltar, muitas almas, né, que já se converteram e a gente não sabe, estão assistindo. Já tem gente escrevendo para a Camila, falando, eu voltei para Jesus. Eu tenho ouvido. Então, eu creio que é um avivamento silencioso, né? Está acontecendo nas casas. Envia convites hoje para todo mundo assistir nos nossos canais, nas redes sociais do Terra Fértil, o nosso culto 19 horas. Tá bom, queridos? Eu acredito que não precisa eu ficar respondendo cada questão uma por uma, porque eu já falei, todas as afirmativas são verdadeiras. A maioria da turma tirou nota de 7 para cima, né? Acertou 7, 8, 9, 10 questões, teve alguns 10. Então, acho que o resultado da turma foi muito bom, vocês absorveram bem o conteúdo. Às vezes se confunde com uma palavra ou outra, mas só a única questão falsa mesmo é o número 5. Eu vou encerrar para a gente não ficar com a live muito longa. Sim, isso. Mila está me lembrando que hoje, lá em Terra Fértil, tem pastor de 10 a meio-dia para receber dízimos e ofertas e a arrecadação de mantimentos também, porque muita gente tem precisado de cesta básica nesse tempo, né? Como Deus tem nos abençoado, eu posso testemunhar pessoalmente que a gente tem sido abençoado e a gente tem abençoado. Dar e receber é uma revelação tremenda, né? Quanto mais a gente libera, é generoso para ajudar as pessoas, mais chega para a nossa própria vida, nosso próprio sustento. Deus tem se mostrado assim muito generoso com a gente. Então, durante a semana, segundas, quartas e sextas, a gente sempre coloca na internet os dias que tem pastores lá para receber mantimento. E hoje também, no domingo, você pode fazer a sua entrega lá, que tem pastor de 10 a meio-dia lá. Amém? Essa live vai ficar disponível para você pegar desde o começo. Deus te abençoe. Tem mais algum aviso, igreja? Amém, família? Deus te abençoe. Um excelente domingo para você, para sua família. Um bom almoço. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Amo todos vocês e fico na próxima. Um grande beijo. A paz.